nos fortalece, nos direciona, nos edifica, Pai. É pelo sangue de Jesus, Pai. Nós estamos aqui, Jesus. Nós confessamos, Jesus, que é pela cruz do Calvário, Pai, que nós estamos aqui, Jesus. Foi naquela cruz, Jesus, que o Senhor pagou o preço do nosso pecado, Pai. Foi naquela cruz, Senhor Deus, que o Senhor mudou a nossa vida, Pai. Foi naquela cruz, Senhor Deus, que o Senhor nos uniu a Cristo, Pai, que o Senhor nos uniu a Deus, Pai. Que o Senhor rasgou o véu, Pai. Que nós podemos ter acesso ao nosso Pai, sermos chamados de filhos. Foi naquela cruz, Jesus. É a cruz, Senhor Deus. Nós olhamos para a cruz nessa manhã, Pai. Vemos ela vazia, Pai. Oh, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua cruz, Pai. A cruz que o Senhor carregou por mim, Pai. Obrigado pela cruz que o Senhor carregou por nós, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Santo, 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 Santo é o Senhor, Pai. O único digno, o único que tem todo o poder, o único que governa, o único que está no controle. Nós não temos nada, Senhor, absolutamente nada, Pai. Nada é nosso, Pai. Tudo é teu, Jesus. Oh, Jesus, o Senhor é o Deus que ordena, Pai. O Senhor é o Deus que organiza as nossas vidas, Pai. O Senhor é o Deus que renova os nossos pensamentos, Pai. O Senhor é o Deus que nos une a Deus. O Senhor é o Deus vivo, está vivo em nossas vidas, está vivo em nossos corações. O Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus tem poder para nos mudar, para mudar o nosso pensamento nessa manhã, para fazer nova todas as coisas, Pai. Para dar saúde, Pai. Para dar vida, Pai. Para transformar o coração, Pai. Transforma o meu coração. Transforma o meu caráter, Pai. Transforma a minha vida, Jesus. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Faz isso em nós, Pai. Tudo é teu, Jesus. Tudo é teu, Pai. Esse rio é teu, Pai. A glória é tua, Pai. O louvor é teu, a adoração é tua. Esse tempo pertence ao Senhor, Pai. Aleluia. Esse é o tempo que o Senhor fez, Pai. Esse é o tempo, Deus, de organizarmos, Pai, as nossas vidas, Pai. De nos prostrarmos diante do Senhor, Pai. E confessarmos os nossos pecados, Pai. Confessarmos as nossas fraquezas, as nossas lutas, a dureza do nosso coração, Pai. Esse é o tempo, Jesus. Esse é o tempo, Pai. O tempo é agora, Pai. O tempo de graça do Senhor. O tempo de amor, Senhor Deus. O tempo de amar um ao outro, Pai. Como o Senhor amou a tua igreja, como o Senhor amou e se entregou por nós, Pai. Esse é o tempo, Jesus. Esse é o tempo, Pai. O tempo é agora, Pai. O tempo é já, Senhor. Oh, o tempo da igreja se levantar, Deus, em oração, Pai. Oh, Deus, igreja sem mácula, sem pecado, Jesus. Santificada pelo sangue do Cordeiro, Jesus. Igreja santificada pelo sangue do Cordeiro, Pai. Nós somos igreja do Senhor. Nós somos filhos, Pai. Toda autoridade nos foi dada, Pai. Nos céus e na terra, Pai. Através de Cristo, por meio de Cristo. Por meio do sangue precioso de Jesus, por meio daquela cruz, Jesus. Nós, na autoridade, no nome de Jesus, nós declaramos, nós não sairemos dessa reunião de culto, Pai, como nós entramos, Pai. Nós não sairemos desse lugar, Senhor, sem que o Senhor toque em nossas vidas, sem que o Senhor fale conosco, sem que o Senhor nos transforme, sem que o Senhor mude o nosso coração, sem que o nosso coração esteja mais sensível, sem que o nosso coração esteja mais disposto a amar, sem que o nosso coração esteja mais voltado e olhando para Cristo, Pai. Nós não sairemos desse lugar, Senhor. Oh, não somente, Pai, tocamos as tuas vestes, Pai. Tocamos do Senhor nessa manhã, Pai. Obrigado porque podemos tocar nas tuas vestes, Pai. Obrigado por podemos tocar nas tuas vestes, Senhor Deus, e sermos limpos, Pai. Sermos limpos pelo sangue precioso de Jesus. Limpa os corações, Pai. Limpa as mentes, Pai. Limpa a vida, Senhor Deus. Limpa, Senhor Deus. Limpa tudo, Pai. Limpa as feridas da alma, Pai. Aleluia.
Limpa, Pai, as feridas da nossa alma, da minha alma, Pai, da minha alma. Eu preciso ser limpo, Deus. Eu preciso ser limpo, Deus. Obrigado, Jesus, pela tua graça, pelo favor, Pai. Jesus, nesse momento nós queremos te adorar, Jesus. Dizer que o Senhor é digno, Pai, de todo o nosso louvor, Pai. O Senhor é digno, Deus, de cada palavra que nós falamos, Deus. Nesse momento nós queremos levantar um incenso mesmo para o Senhor, Pai. Queremos que a nossa adoração chegue ao Senhor, Pai, como um aroma suave, Deus. Espírito Santo, recebe a nossa adoração, Jesus. Nós não sabemos nem como adorar, Pai, mas nós pedimos para que o Senhor nos ensine, Pai. Aleluia, por nome de Jesus. Jesus, nós não queremos receber nada do Senhor sem que não seja a tua presença, Pai. Oh, Deus. Nós precisamos da sua presença porque ela é essencial e necessária para nós, Deus. Ela é a única coisa que nós precisamos para viver, Deus. Então, vem inundar o nosso coração, Deus. Nós queremos preparar o nosso coração nesse momento, Deus. Preparar um ambiente para que o Senhor possa entrar, Deus. Então, vem se manifestar nas nossas vidas, Deus. Vem se manifestar no nosso meio, Pai. Nós precisamos da tua presença, Deus. Cantamos juntos, levantamos incenso, levantamos incenso. Movemos nossas vozes e erguemos aos céus, levantamos incenso. E quando o louvor sobe aos céus, a tua glória desce até nós. E quando abrimos nossas portas, tu vens com força sobre nós. Glória, aleluia, glória, seu nome alto está. Glória, aleluia, glória, seu nome alto está. Quando o louvor sobe aos céus, a tua glória desce até nós. E quando abrimos nossas portas, tu vens com força sobre nós. Glória, aleluia, glória, teu nome alto está. Glória, aleluia, glória, teu nome alto está. Obrigada, Pai, pela tua presença em nós, Pai. Deus, estamos aqui, Deus, por causa do Senhor, ó Pai. E sem ti nós nada podemos fazer, ó Pai. Precisamos do Senhor, Pai. Precisamos do Senhor para orar, precisamos do Senhor para te adorar.
Precisamos que o Senhor nos ensine, Pai. E nós estamos dispostos, Deus, a aprender de Ti, Pai. Nos ensina, Pai. Extrai de nós o perfeito louvor, a perfeita adoração, ó Pai. O Senhor merece, Deus. O Senhor é digno, Deus, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, ó Pai. E nós amamos, Pai, amamos estar na Tua presença, ó Deus. Amamos, Pai, contemplar o Senhor, ó Pai. Aquieta, Senhor, os nossos corações, ó Pai, para que possamos estar sensíveis à Tua voz, Pai. Deus, extrai, Deus, de cada um, Pai, o bom depósito, Deus, que o Senhor enxertou em cada vida, Deus. Aleluia, Pai. Aleluia. Oh, Deus, estamos aqui, Pai, para Te louvar, Pai, para Te buscar, para Te adorar, Pai. Esse tempo, Deus, não é para cada um de nós, Pai, mas esse tempo, Deus, é para o Senhor, Pai. Recebe, Deus. Recebe, Pai, em nome de Jesus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino, buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino, buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
porque a tua vontade é boa. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Faça a tua vontade, Senhor. Faça a tua vontade, Senhor. Nós submetemos a nossa vontade à tua vontade, Senhor. O nosso desejo, Senhor, é o teu desejo, Pai. O nosso coração ao teu coração, Pai. Porque nós queremos, como filhos, ser guiados pelo teu Espírito Santo, Pai. Ser guiado pelo Espírito Santo fala de uma condição de renúncia, Pai, da nossa parte, Deus. Onde nós ouvimos a tua voz e tão somente obedecemos, Senhor. E nós queremos dizer, Espírito Santo, que nós estamos dispostos, Deus, a ouvir a tua voz e obedecê-la, Senhor. Ainda que nos custe tudo, Senhor. Nós queremos te obedecer, Pai. Queremos nos submeter à tua vontade, Pai. Nesse lugar, Pai, assim como ela é feita aí nos céus, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a darmos espaço, Deus, para o teu Espírito Santo operar em nós, o teu querer, o teu realizar, Pai. E como Ivan orou, Senhor, que eu e cada um de nós, Pai, possamos nos esvaziar de nós mesmos, Senhor, das feridas das nossas almas, Deus, daquilo que nos aprisiona, daqueles lugares escuros que precisam ser expostos à tua luz, Pai. Por isso nós confessamos os nossos pecados nessa manhã, Pai. Confessamos, Deus, a nossa limitação, Pai. O quão pequeno nós somos, o quanto não temos condição nenhuma, Senhor, de seguir sem a tua presença, Pai, porque sem mim nada podeis fazer, a tua palavra fala, Senhor. Então, Senhor, onde nosso coração quer chegar, Senhor, com muitas atitudes que temos, Senhor, de querer andar, Senhor, de forma sozinha, Senhor, de querer andar de forma independente, Senhor. Deus, nos faz enxergar que não chegaremos a lugar algum, Pai. Não pelo menos quando se trata da tua vontade, Pai. Então nos ajuda, Senhor, nessa manhã, Espírito Santo de Deus, que está aqui, que está em cada casa, Pai, que está em cada lar nesta manhã, a ouvirmos a tua voz e obedecermos, Senhor. A cumprirmos com a tua vontade, perfeita, boa e agradável, Senhor, para que o teu reino seja estabelecido aqui nesse lugar, ó Pai. É o que nós rogamos dessa manhã. Venha o teu reino, venha o teu governo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Te exaltamos. Jesus. Ele exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado no céu.
glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Senhor, a tua verdade sempre vai reinar. Nós te louvamos, Senhor. Sempre te louvaremos, sempre te louvaremos, ó Deus, tu és digno, Pai. Traz o Senhor, e diante desse nome, Senhor, que nessa manhã nós nos reunimos, Senhor. Diante do teu nome, Senhor, que nessa manhã nós rendemos o nosso coração, Senhor. Rendemos a nossa mente, Senhor. Senhor, nos esvaziamos de tudo aquilo que é nosso, Senhor, para nos encher de tudo aquilo que é teu, Senhor. Enche, Pai, o nosso coração, Senhor. Pai, as nossas coisas não nos preenchem, Senhor. Mas a tua presença, Senhor, preenche todo o nosso ser, ó Pai. Cada lugar do nosso ser, ó Pai, é preenchido, Pai, quando nós abrimos a porta e te convidamos, Senhor. E é o que nós fizemos nessa manhã, Pai. Vem, Espírito Santo, Senhor, entrar em cada coração, Senhor, em cada lar, ó Pai. Vem nos encher, Senhor, com a tua presença, Pai. Pai, não queremos estar aqui, Senhor, somente para mais uma reunião de culto, Senhor. Nós queremos estar aqui porque o Senhor está aqui. Porque o Senhor é a razão, Senhor, de todas as coisas, Pai. Não queremos, Senhor, fazer como uma programação, Senhor. Não queremos fazer, Senhor, como uma obrigação, como um ritual. Mas queremos fazer de todo o nosso coração, Senhor. Por isso, leva cativo, Senhor, ao Senhor, ó Pai. As nossas mentes, Pai, o nosso coração, nesta manhã. Que sejamos íntegros nisso, Pai, nesse tempo que nós estamos tendo, Senhor, contigo, Pai. Para que o Senhor, de fato, Senhor, seja exaltado. Para que o teu nome, Jesus, de fato seja glorificado, Pai. Não queremos te dar nada, Senhor, que não nos custe. Nessa manhã nós abrimos mão de todas as outras coisas, Pai. De tudo, Senhor, que possamos imaginar para estar na tua presença, Pai. E como é bom, Senhor, estar na tua presença, Pai. Nos conduz em todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Tu és o nosso convidado de honra, Senhor. Amém. Bom dia, queridos. Graça e paz sobre cada um, sobre cada casa, sobre cada família. Eu não estou conseguindo ver vocês aqui,
porque eu tive que deixar a tela virada para cá. Ainda não consegui me adaptar ainda muito bem com essa tecnologia, né? Às vezes dá certo, às vezes não, né? Informática é um negócio muito que tem muita variação e de fato eu não tô conseguindo lidar com tudo isso. Então peço perdão para os irmãos, né? Se você puder só me dar um ok aqui, eu vou abrir o chat aqui, se você está me ouvindo bem e me vendo bem. E espero que assim esteja. Nós estamos verificando também, inclusive, a possibilidade de comprar. Obrigado, Luiz. Ivan, Deise, obrigado, queridos. A possibilidade de comprar um microfone para tentar melhorar um pouquinho a questão do áudio, né? Não só no horário da palavra, mas também no tempo de louvor, né? O ambiente é um pouco aberto e escapa muito som, capta muito som. Então, tudo isso para a gente tentar melhorar e ficar mais tranquilo para todos nós. Obrigado, Sandro. Obrigado, Anderson. Pelo menos aqui eu consigo deixar o chat aberto do lado e dá para ir dando uma espiadinha volta e meia. Tá bem, queridos? Que alegria a gente estar junto mais uma manhã de domingo, num dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Um céu azul, lindo, sem uma nuvem. Esse é um dia que Deus fez para que nós nos alegrássemos nele. E eu quero falar um pouquinho com você, conversar um pouquinho com você nessa manhã a respeito do senhorio de Cristo. A respeito do senhorio de Cristo. Ellen Braga, bem-vinda, querida. Quero falar sobre a mensagem de hoje é Jesus Cristo é o Senhor. E uma canção que eu acordei com ela nos lábios hoje foi essa que nós acabamos de cantar. E convidamos até a vizinha para vir aqui tocar para a gente, porque de fato Ele é o Senhor e a sua verdade sempre vai reinar. Eu queria que você abrisse junto comigo um texto muito conhecido por todos nós, de Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 5 até o versículo 11. E o texto diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto é muito conhecido por nós, queridos, e eu gostaria de ler ele também em uma outra versão, que traz talvez uma clareza um pouco maior para nós a respeito do que Jesus fez, né, e do que Deus fez a respeito do nome de Jesus, que é na Nova Versão Internacional, a NVI. Então o texto diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez, queridos, sobre essa palavra? Pai, nesta manhã, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é viva, Senhor, que é eficaz, que nos ensina em todo tempo, Pai, que é apta, Senhor, para nos corrigir, para nos alertar, Senhor, para nos despertar. E nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, esse texto das Escrituras, Pai, que foi deixado pelo Senhor, ó Pai, para nós, para que possamos crescer, Senhor, amadurecer, e o Teu Espírito Santo revele, Pai, a cada um de nós aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta manhã, Pai. Deus, eu declaro a minha incapacidade e peço ao Teu Espírito Santo, Pai, que transmita, Senhor, de forma clara, Senhor, tudo aquilo, Pai, que está no Teu coração para esta manhã e para esse tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não sei como você vê esse texto, mas para mim é um dos textos mais lindos das Escrituras, porque ele revela exatamente o sentimento ou a atitude que Jesus teve, do qual Paulo diz que nós também devemos ter, quando ele declara no versículo 5, tende em vós. E na sequência do texto, ele começa a descrever qual foi esse sentimento, qual foi essa atitude que Jesus teve e que nós precisamos ter. E aí ele vai para o versículo 6 dizendo: o qual, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se. Então, queridos, nós não podemos esquecer que Jesus é Deus e Jesus existia antes da fundação do mundo. Quando a gente olha para as Escrituras em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, fala que sobre a criação do homem, o texto fala na forma plural, na pluralidade de Deus, né? Na natureza divina que é unidade, que é plural. Um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito Santo. Então o texto diz lá: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem um texto de João também, capítulo 1, versículos 1 a 3, que fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João aqui, queridos, está falando da pessoa de Jesus. Né? Assim como nós olhamos o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 26, João, capítulo 1, do 1 ao 3, também está falando de Jesus. Ali, a versão que eu li, a Revista Atualizada, Almeida, né? Ela fala do verbo, mas tem algumas versões que falam a palavra. A palavra estava no início, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ou seja, ele está se referindo à pessoa de Jesus. Então, quando o texto de Filipenses declara: o qual, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que ele deveria se apegar, ele fala que Jesus, totalmente divino, deixa sua condição de divindade, de um Deus divino, né, de um Deus trino, né, que nós falamos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não considerou isso algo que ele deveria se apegar. Então, ele deixa de ser totalmente divino para se tornar totalmente humano. Então, amados, a gente está falando aqui de alguém que é criador se tornar uma criatura. Eu não sei se travou aí para você, mas aqui para mim, travou tudo. Saiu da tela, inclusive. Só um pouquinho, queridos. Estou tentando... Alguém está na reunião aí? Pode dar uma olhada. Mas aqui, para mim, parece que travou. Wally, nós estamos te ouvindo, só está travada a tela. Ah, perfeito, Ivan. Pode continuar, pode falar. Né? Dá para ouvir bem, só a tela continua aqui.
Então, nós estamos falando de um Deus que é tudo... Oi? Pode falar, tá? Nós estamos te escutando bem. A imagem... A imagem está congelada? A imagem está congelada, mas o som está ótimo. Que bom, talvez seja melhor assim, né? Mas amém, queridos. Então, o que eu estou falando aqui é que a gente está falando de uma atitude que Jesus teve de ser totalmente divino, né, de ser o ser mais supremo de todo o universo, deixar essa condição, não considerar essa condição que ele tinha, influenciar ele no que ele precisava fazer, de tomar forma humana. Então, o Criador se tornou criatura. E aqui eu abro um parênteses usando um exemplo do Imitian. Até nós tivemos uma reunião dos jovens agora no sábado à noite, e eu também usei esse exemplo com eles, que foi algo que me marcou muito. No livro Jesus Cristo é o Senhor, né, escrito por ele, e tantas outras palavras que a gente ouve em Imitian, alguns já tiveram a oportunidade de conhecê-lo, mas ele usa no livro o que pode nos ajudar também a entender um pouquinho essa atitude que Jesus teve, e de como seria a nossa reação se nos fosse proposto para deixar a condição de nós sermos o que somos agora, para nos tornarmos, ele usa o exemplo de um cachorro, ou talvez até uma formiga, e ele continua dizendo, e eu acredito que essa é uma verdade para todos nós, se nós recebêssemos essa proposta para deixar a condição que nós temos agora, para nos tornar um cachorro e talvez até mesmo uma formiga, que, né, relativamente é mais insignificante ainda, né, nós não aceitaríamos, porque nós teríamos que deixar a condição que nós estamos no momento, de humanos, né, de homens, né, aqui humanos, ou homens, eu estou me referindo à humanidade, do Adão de Deus, né, da humanidade de Deus. Então, para tomarmos ainda uma condição mais inferior do que nós temos hoje, quer seja de cachorro, quer seja de formiga, ou de qualquer outro bicho, inseto, ou qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. A questão é, queridos, que se de fato isso ocorresse, seria menos humilhante para nós, porque ambos são criaturas de Deus, né? O homem é criatura de Deus, o cachorro é uma criatura de Deus, assim como a formiga também é. Então, com esse exemplo que Michan usa, ele consegue descrever para nós o que de fato Jesus fez, né, tendo essa atitude, né, o texto fala lá, tendo em vós o mesmo sentimento, algumas versões falam atitudes, que no texto original fala de froneos, fala exatamente de uma atitude de alguém que estava num lugar e decidiu ir para outro lugar. Então, quando ele usa esse exemplo de que nós sairíamos da condição de criaturas de Deus para nos tornarmos outra criatura de Deus, ele automaticamente exemplifica para nós que Jesus fez algo que é muito além disso que nós estamos falando a nosso respeito. Porque ele não deixou de ser uma criatura para se tornar uma outra criatura. Ele deixou de ser o criador de todas as coisas, o ser supremo de todo o universo para se tornar homem. E como disse, o Criador se tornou uma criatura. Então, muito mais, para Jesus deixar essa condição, tem um valor totalmente diferente do que esse exemplo que o Imitian usa. E como se isso não fosse ainda suficiente, ou seja, ele deixar a condição de criador para se tornar uma criatura, a descer o nível mais baixo de alguém que é o ser supremo de todas as coisas, Jesus desce mais um degrau e se esvazia tomando a forma de servo, o texto diz. Eu estou falando com base no texto que nós lemos, e talvez você deve estar perguntando, tá, mas o que isso tudo tem a ver com a mensagem de que Jesus Cristo é o Senhor? Eu vou pedir que você tenha um pouco de calma, porque a gente vai chegar lá. Não tem, queridos, como a gente entrar direto falando sobre que Jesus Cristo é o Senhor, sem antes passarmos por tudo que Jesus passou, e que Paulo aqui pede para que nós também façamos o mesmo. Então, ele não veio, queridos, para ser servido, mas ele veio para servir. Toda a sua vida foi de serviço, e ele cumpriu com as tarefas que eram atribuídas aos escravos mais indignos, como, por exemplo, lavar os pés
dos discípulos, dos apóstolos, e João, capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo 15, as escrituras descrevem esse episódio, né, onde Jesus amarra uma toalha na cintura, pega uma bacia com água e passa lavando os pés de todos os discípulos, e o texto é muito conhecido, eu não coloquei ele como referência aqui, mas a gente sabe que Pedro, sempre Pedro, né, pergunta, fala para Jesus que ele não gostaria que o Senhor lavasse os pés dele, né, justamente por entender que aquele era um serviço do mais indigno dos escravos, mas Jesus fala para ele que se Jesus não lavasse os seus pés, ele não teria parte com Cristo. Então, assim, Jesus faz com ele, assim como todos os outros discípulos, dizendo que eles eram um, reafirmando a unidade deles no corpo, como igreja, né? E aí Jesus termina o versículo dizendo que ele nos deu exemplo para que nós possamos fazer assim como ele fez. Ou seja, tendo em nós a mesma atitude que Cristo teve. Aqui, amados, em João 13, ele está se referindo especificamente sobre lavar os pés dos discípulos. E ele termina dizendo, assim como eu fiz, façais vós também. Jesus, amados, é o exemplo para nós de todas as coisas. Ele é o varão medida de Deus, ele é o varão estatura de Deus. Então, se existe alguém com quem nós precisamos parecer, esse alguém é Cristo Jesus. Quando a gente olha para Romanos 8, 28 e 29, ontem a gente falou isso também junto com os jovens, falando um pouco a respeito de oração e da obra de Deus, o propósito eterno de Deus que está descrito nesses 2 versículos fala de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então a gente está falando de 3 aspectos aqui, que é quantidade, qualidade e unidade. Né? Quando ele fala de qualidade, ele não fala de qualquer filho, mas ele fala, o versículo fala de filhos semelhantes a Jesus. Então existe um padrão, amados, de filhos que nós precisamos ser. E é com essa atitude que Jesus teve, a qual Paulo também fala para nós que tenhamos, é que nós nos parecemos com Cristo Jesus. Né? Se para Cristo, por isso que eu gostei do exemplo que o Michan usa e quis trazer esse exemplo para a igreja, porque se para Jesus foi muito mais pesado deixar sua divindade para tomar a forma humana, para nós, queridos, descer alguns degraus é muito mais fácil. Nós já estamos na forma humana, né? Nós já estamos na condição de criatura. Só que Jesus não se deu por satisfeito, amados, de somente tomar a forma humana. Ele também se tornou servo. E aqui traz um exemplo de lavar os pés dos discípulos. Mas quantos outros nas Escrituras nós poderíamos tirar para usar como exemplo daquele que serve? Jesus não veio para ser servido, amados, ainda que ele pudesse haver chego aqui na terra e depois de ser capacitado pelo Espírito Santo para o seu ministério, né, ali o que a palavra fala para nós, em torno de 30 anos, ele poderia ter dito para os discípulos, olha, eu sou Jesus homem, mas eu também sou Jesus Deus, porque eu deixei a minha glória, mas eu sou Deus, então me sirvam. Só que não é isso que Jesus faz. Jesus serve. Jesus se dispõe a servir. Então, se ele foi servo, amados, nós também seremos. Se ele lavou os pés empoeirados e sujos dos discípulos, assim como ele deixou no versículo 15, nós faremos, porque ele é o varão medida de Deus. E o Senhor nos chamou para sermos uma família de filhos semelhantes a Jesus. Então, se ele faz, nós também o faremos. Amém? Jesus nos deixou o Espírito Santo, que nos faz lembrar todas as coisas que ele nos ensinou e que ele nos ordenou, né? E a promessa é de que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele está conosco, amados. Ele habita, ele decidiu habitar em nós. Ontem eu comentei com os jovens que Deus quer realizar sua obra aqui na terra. E os braços e as mãos do Senhor são a igreja. Somos eu e você, cada um de nós. É óbvio que nós estamos aqui nos submetendo, como nós cantamos há pouco, ao governo, à autoridade, ao senhorio de Cristo, submetendo a nossa vontade a dele, ou seja,
A vontade dele, assim como nós também cantamos, precisa ser feita aqui na terra como ela já é feita nos céus. E ele quer fazer isso por meio de mim e de você. Então que estejamos atentos a tudo quanto Jesus nos ensinou, a tudo quanto Jesus nos deixou como exemplo nas Escrituras, para que assim também façamos. Ele é o modelo, queridos. Não esqueçam, Jesus é o modelo. Outra coisa que eu tomei nota aqui, queridos, em relação a ser servo, é que o serviço precisa ser uma característica da igreja. As pessoas precisam reconhecer que nós somos aqueles que servem. Nós tivemos uma experiência de uma colega aqui de Curitiba, que ficou impressionada quando ficou sabendo que os pastores de Cascavel, o Alcione e a Delci, vieram para nos ajudar a fazer a mudança aqui em Curitiba. Ela falou, não, mas como assim? Não, eles vieram para isso, só para ajudar vocês a fazerem a mudança? E aí nós contamos as experiências que nós já tivemos, que o Alcione e a Delci já estiveram conosco em várias outras mudanças. Foram conosco, se embalaram, ajudaram a embalar, carregaram e foram junto com a mudança para Maringá. Foram para Maringá, ajudaram a embalar, voltaram para Cascavel nas nossas andanças por aí afora, né? E isso não entrava na cabeça dela. Como pode um pastor, né, sair do seu lugar e vir a 500 quilômetros para ajudar alguém a fazer uma mudança? Percebe, queridos? Essa é uma característica que precisa ser evidente na vida da igreja. E quando eu digo evidência, não estou falando aqui de algo que precisa ser forçado. Eu vou fazer porque eu preciso fazer, porque as pessoas precisam ver que eu estou fazendo. Não. É algo que precisa ser patente em nós, que existe dentro de nós, algo que nós precisamos seguir como modelo o próprio Jesus. Precisa ser natural, queridos. Precisa haver esse desejo de servir os outros. Então, essa deve, sim, ser uma característica da igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí eu coloquei uma pergunta que o Senhor me fez ontem, enquanto eu estava preparando, né, a palavra para hoje, e eu gostaria de repassar essa pergunta para você. Você não precisa me responder, mas eu gostaria que você somente pensasse. E a pergunta é a seguinte: o que você e eu fazemos com algo quando ele não serve para mais nada? Creio que assim como eu, você também deve ter alguma coisa na sua casa que você não usa para mais nada. Talvez uma roupa no guarda-roupa, um calçado, não sei, tem tantas coisas que a gente olha e fala, nossa, aqui está aqui guardado, mas não serve para mais nada. E aí a pergunta é, o que a gente faz com algo que não serve para nada? Não sei se você pegou exatamente aquilo que o Espírito Santo me apertou ontem, que é justamente, você está servindo para alguma coisa? Alessandro, você está servindo para alguma coisa? Será que quando Deus olha para nós, Ele olha para nós e fala, esse meu servo é útil? Ele está se deixando conduzir pelo meu Espírito Santo e a minha obra, a minha vontade, boa, perfeita e agradável, se cumpre por meio dele. Porque ele é útil, porque ele serve. Ele serve para algo. Agora, amados, já parou para pensar se Deus olhar para mim, para você, e falar assim, puxa, o Alessandro é inútil. Ele não está fazendo nada. E aí a pergunta veio, o que a gente faz com aquilo que a gente não tem mais utilidade, amados? Não precisa responder, você bem sabe que você já deu destino para muita coisa que não era útil mais para você. Entende? Entende do que eu estou falando, querido? Nós precisamos ser úteis no reino. Nós precisamos ser úteis. E ser útil no reino é servir para alguma coisa. Amém? Bem, parece que não tem mais como Jesus, então, descer um degrau, né? Porque ele já tomou a forma humana, deixou a sua divindade e também assumiu a forma de servo. Mas Jesus desce outro degrau, conforme o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. E é o degrau
da humildade. Jesus humilha-se a si mesmo e se faz obediente até a morte e morte de cruz. Mais uma vez, queridos, o ser mais alto do universo, o ser mais poderoso, o Criador de todas as coisas que os nossos olhos podem contemplar, desce ao lugar mais baixo, se torna homem, se torna servo, humilha-se a si mesmo e é obediente até a morte para quitar, queridos, uma dívida que era minha e que era sua. E pior, era impagável. Se assim ele não tivesse disposto, queridos, jamais, jamais nós conseguiríamos pagar essa dívida. Jamais nós conseguiríamos pagar essa conta. Percebe o que Jesus fez? Dá a impressão que o nível mais baixo que ele chegou foi sair da divindade para a humanidade. Mas ele continua descendo, queridos. Ele chega ao nível mais baixo que possa existir. Ainda mais quando pensamos que ele é Deus. Como diz João, capítulo 1, versículo 1. E aí Paulo continua o texto de Filipenses, no versículo 9, dizendo: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Deus exaltou a Jesus porque ele mesmo se humilhou. Queridos, eu gostaria que você olhasse para esse versículo 9 e entendesse o versículo 9 como uma consequência do versículo 5 até o versículo 8, da atitude, da disposição do coração de Jesus, do sentimento que houve em Jesus, como algumas versões dizem. Por conta do versículo 5 até o versículo 8, por conta da atitude de Jesus, desses 4 versículos, Deus, no versículo 9, diz que ele exaltou a Jesus à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Queridos, nome acima de todo nome é você imaginar qualquer nome no universo, procurando nos mais valorosos livros, enciclopédias, onde quer que você procure, o nome de Jesus está acima. O nome de Jesus está acima. E veio muito forte isso no meu coração, né? Aqueles que vieram aqui em casa sabem, tem uma igreja próxima aqui, um lugar onde o pessoal reúne, que tem a escrita Jesus bem alto, e aqui de cima, aqui de casa, dá para ver Jesus. Então, enquanto a gente estava cantando, ele exaltado, para sempre exaltado, eu olhei para aquele nome assim, naquele céu azul, coisa mais linda, e me lembrei desse versículo. Falei, Deus, o Senhor exaltou, o Senhor deu um nome a Jesus que está acima de todo nome, e ele precisa estar aí mesmo, onde ele está, nas mais altas alturas. Ele é o nome que está acima de tudo, queridos. Não há nome maior que o nome de Jesus. E notem que isso é uma consequência da atitude de Jesus. Então Deus exalta Jesus porque ele mesmo se humilhou. Lucas, capítulo 14, versículo 11, na Almeida, Revista Atualizada, diz assim: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Esse é um texto muito conhecido por nós, amados. Várias passagens da Bíblia falam sobre isso. Provérbios fala, Hebreus fala, Lucas fala, Mateus 23, verso 12, também fala exatamente como Lucas descreve, que aquele que se exalta vai ser humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. E, amados, qual foi a atitude de Jesus? Se humilhar. E o que Deus fez? O exaltou. Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amados, do que o texto de Tiago está falando aqui, de soberba, ou seja, aquele que se exalta, aquele que se acha, aquele que infla o seu ego, né? Aquele que olha somente para si, para as suas entranhas, para o seu umbigo. Esse
a palavra diz que Deus resiste, mas a palavra também diz que Deus dá graça àqueles que são humildes, ou seja, aqueles que diminuem. João 3,30 fala que convém que ele cresça e eu diminua. E é isso, amados, quanto mais eu diminuo, mais Deus exalta. Agora note, essa humilhação não deve ser algo intencional do nosso coração, com o desejo de sermos exaltados por Deus. Aqui um ponto muito sério, queridos. Porque Deus sonda e conhece o nosso coração e sabe, mais do que as nossas palavras, a intenção do nosso coração. Então, se assim fizermos, estamos sendo soberbos. E Deus resiste. Mas se com o coração livre e com a intenção de conhecer mais a Deus, nós descermos ao lugar mais baixo, Deus nos exaltará. O Jamê tem uma frase que eu amo, que ele fala: ninguém humilha o humilde. Porque não tem mais para onde ir. Se ele já é humilde, como alguém pode humilhar alguém que já é humilde? Parece um pleonasmo, parece um que não sai do lugar, mas é exatamente isso, amados. Nós precisamos nos humilhar. Então, Jesus nos deu o exemplo, que façamos o mesmo, então. Então, Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando um nome que está acima de todo nome. E aí, depois ele continua no versículo 10 e versículo 11, declarando que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra. Note que, mais uma vez, falando aqui do relativismo, né? Quando a palavra diz aqui que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, o todo aqui quer dizer exatamente todo. E aí ele descreve, e é interessante isso, porque talvez não precisasse colocar, né? Se talvez a gente fosse escrever, a gente ia colocar, declarando que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará. Mas Paulo, levado pelo Espírito Santo, coloca 3 situações, né? Que todo joelho se dobrará onde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. E existe uma razão porque Paulo colocou, porque talvez o texto para nós ficaria um pouco incompleto, vamos dizer assim. Se eu lesse somente todo joelho, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, talvez eu fosse pensar no âmbito natural, né, na humanidade, ou seja, toda a humanidade vai dobrar o joelho diante de Jesus. Mas Paulo não diz isso, ele fala que os joelhos serão dobrados nos céus, ou seja, os anjos e redimidos dobrarão os joelhos diante do nome de Jesus. Na terra, os homens, aqueles que conhecem o Senhor, mas também aqueles que não conhecem o Senhor. Os pecadores, os ateus e todas as outras religiões, talvez, que a gente possa colocar aqui dentro do homem, dentro da humanidade, dobrarão os joelhos diante do nome de Jesus. E quando ele diz debaixo da terra, ele está falando de mortos, dos demônios. Todo joelho, amados, está falando de todo joelho. Não há um sequer que não se dobrará diante do nome de Jesus. Nome que Deus deu acima de todo nome. Que isso fique claro para nós nesta manhã. Em nome de Jesus. E aí continua dizendo que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há, amados, em todo o universo, acima do nome de Jesus. E um dia, o texto, quando diz toda língua, ele está querendo dizer exatamente isso. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, a gente caminhou até aqui, amados, para chegar nesse ponto, de toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o ponto principal da mensagem de hoje, e eu espero que o Espírito Santo esteja falando ao seu espírito, assim como ao meu, a respeito de que Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu não sei você, mas
há muito tempo atrás eu fiz uma confissão que Paulo relata ali no versículo 11, né? Toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, há muito tempo atrás eu fiz essa confissão de que Jesus era o meu Senhor e Salvador, né? E é exatamente sobre isso que eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais a respeito dessa palavra do Senhor. Com o passar do tempo, assim como tantas outras palavras, a palavra Senhor sofreu muita modificação no seu significado, e Senhor acabou sendo utilizado para muitas situações, ou para qualquer pessoa, né? Geralmente, quando a gente trata com alguém de idade um pouco mais avançada, um ancião, a gente usa esse termo Senhor, né? A gente usa, muitas vezes, eu vejo muitos filhos utilizando, menos hoje, né? Mas muitos filhos usando, pai, o Senhor fez tal coisa, pai, o Senhor foi buscar a mãe. Hoje é pouco utilizado, né? Geralmente os filhos tratam mais como você, né? Mas, de qualquer forma, queridos, esse termo, o Senhor, foi sofrendo muita modificação, mas ele era empregado antigamente de uma forma totalmente diferente, né, do que é empregado nos dias de hoje. O fato é que quando Paulo escreve esse texto, ele não escreve em português, ele escreve no grego. E a palavra Senhor aqui, quando nós lemos Jesus Cristo é o Senhor, quando escrita em grego, Paulo utiliza o termo Kyrios. Então, o texto original está escrito Jesus Cristo é o Kyrios. E interessante pensar sobre essa palavra Kyrios, porque aqui, na verdade, eu não estou querendo somente trocar o Senhor de português para Kyrios no grego, não é essa a minha pretensão, somente por uma troca de palavras, ou porque eu acho Kyrios mais bonito, e eu, de fato, acho que no grego mais bonito, Kyrios, mas porque justamente com essa modificação e com a perda do valor que existe na palavra Senhor, descrita em português, ela tem no grego uma conotação totalmente diferente, porque a palavra Senhor no grego, ou seja, Kyrios, ela é muito ampla e é preciso de uma soma de palavras para tentar definir o que é Kyrios, para tentar definir o que é Senhor. Então, por isso, nós olhamos para o texto no original, assim como eu falei, né, que haja em vós a mesma atitude que houve em Cristo, ou o mesmo sentimento, como sendo phroneos, né, no grego, porque phroneos traz um significado também de atitude, de tomada de decisão, de um movimento, né? Porque quando a gente lê assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, dá a impressão que a gente fala assim, nossa, Jesus teve um sentimento lá dentro, assim, de que ele precisava deixar de ser Deus. De fato, ele teve esse sentimento que foi com que moveu ele, né? Mas quando a gente olha para o phroneos, né, para o grego, para o original, ele fala de uma atitude, então que haja em nós a mesma atitude, ou seja, eu tenho que ter esse sentimento dentro de mim, mas esse sentimento precisa me movimentar. Senão não faz sentido, queridos. Então, por isso, às vezes, e quase sempre é muito bom, nós buscarmos os textos no original, porque eles trazem uma amplitude muito maior para o texto. Né? Eu uso uma Bíblia chamada The Word, você pode baixar, ela é gratuita no seu desktop. Ela traz as referências de todas as palavras, absolutamente todas as palavras no grego e o significado de cada uma delas. Pode te ajudar muito no aprofundar dos estudos. Mas voltando para o Kyrios, para o grego Kyrios, Senhor, então ele faz um compêndio, ele faz uma soma de várias palavras que definem o que é Senhor. E essas palavras que tentam traduzir ou descrever esse significado são chefe, dono, amo, soberano, máxima autoridade, governo absoluto. Todas essas palavras somadas formam o Kyrios de Deus. Então, quando nós confessamos a Jesus Cristo como nosso Kyrios, lembra, no dia da sua conversão, no dia que Jesus bateu a porta do seu coração e você decidiu abrir e confessou a Ele como seu Salvador e Senhor e Kyrios,
Você disse para Jesus assim: Senhor, eu declaro que a partir de hoje o Senhor é meu chefe, o Senhor é meu dono, o Senhor é meu amo, o Senhor é soberano, o Senhor é autoridade máxima, o Senhor é governo absoluto sobre mim. Isso nos faz enxergar de uma forma totalmente diferente, amados, de que quando nós falamos Jesus Cristo é o Senhor. Não estou falando que ele deixou de ser Senhor, quando a gente olha para o português. Desde que a gente empregue o Senhor correto. Porque dá a impressão que eu falo assim, pai, o Senhor foi buscar a mãe? Parece que eu uso o mesmo termo quando eu falo assim, tu és o meu Senhor. E não é esse nível, amados, que eu quero chegar aqui nessa manhã. Eu quero chegar no nível de dono, de chefe, de soberano, de autoridade máxima, de governo absoluto sobre as nossas vidas. Queridos, isso aqui só é possível se nós confessarmos com a nossa boca. Lembra Romanos 10, 9, 10? Se com a nossa boca confessarmos a Jesus Cristo como Senhor. E nós assim fizemos, queridos. Então eu gostaria, assim, muito que o Espírito Santo nos levasse lá atrás, o dia que nós fizemos isso. Que você lembrasse do dia que você, com o teu lábio, confessou a Jesus Cristo como Kyrios, como Senhor da sua vida. E tivesse uma atitude, amados, de quem é servo, de quem tem um dono, de quem se submete a alguém que é soberano, que é supremo, que é governo absoluto, que é autoridade máxima, que é Jesus. O que eu estou querendo dizer, queridos, nessa manhã, é que nós não temos o direito mais de conduzir as nossas vidas do nosso jeito. E ainda assim declararmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Mas daí, na hora de decidir alguma coisa, na hora de fazer alguma coisa, vai lá o Alessandro e faz do jeito que acha que é melhor, que entende que é melhor, talvez com uma boa intenção, queridos. Não estou nem falando de intenção aqui, porque não vem ao caso. Mas eu estou falando de uma dependência de alguém que é escravo. Servo, amados, tem o mesmo sentido de escravo. Então nós somos, lembra que a gente fala do servo livre, do escravo livre? Aquele que ficou por amor ao Senhor, e amados, nós fizemos isso um dia. E o que eu estou querendo resgatar nessa manhã é exatamente isso. Eu e você com os nossos lábios, eu com o meu e você com o seu, nós confessamos que Jesus Cristo era o nosso Senhor. Eu falei, Senhor, tu, Deus, Jesus, eu abro a porta do meu coração e a partir de hoje eu declaro tu como meu Salvador, sim, porque eu tenho a salvação em Cristo Jesus, mas como meu Senhor. E a partir de hoje, eu não vivo mais conforme o meu querer, mas conforme a tua vontade, porque eu estou aqui para obedecer como um escravo livre, por amor. Queridos, nós fizemos isso no dia da nossa conversão, nós fizemos isso no dia que nós nos batizamos, lembre bem disso. Rememore isso. O Espírito Santo nos traga isso à memória. Cada palavra que nós declaramos, Senhor. Deus, ela tem valor nos nossos corações, Pai. E nós não queremos usá-la, Senhor, de forma leve, Senhor. Nós queremos empregar o valor que ela tem. E queremos te dar a autoridade que nós abrimos o nosso coração e entregamos nas tuas mãos. Antes era eu que caminhava. Lembra o texto que fala, nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, porque era nós que guiávamos todas as coisas. Mas quando nós confessamos, Jesus entrou. E ele se tornou Kyrios. E ele se tornou o Senhor das nossas vidas. Kyrios, amados, nós vamos encontrar nas Escrituras ele escrito com letra minúscula e com letra maiúscula. Só uma observação, né, para a gente não confundir também. O Kyrios na letra minúscula era muito utilizado no Império Romano para aquela pessoa que era abastada, que era rica, que possuía muitos bens e que tinha escravos sob sua autoridade. Então ele era o Kyrios dos escravos. Note que Kyrios é totalmente contrário do escravo, né? Kyrios é o papel de Cristo e escravos é o nosso papel. E assim como no Império Romano, né, o senhor, né, do escravo era o Kyrios do escravo, Jesus Cristo
é o nosso Quírios. Só que escrito com letra maiúscula, queridos, que é exatamente o texto que as Escrituras usam, e é uma expressão que Paulo usa quando ele é encontrado por Jesus, e quando ele faz uma pergunta para Paulo, na época Saulo ainda, Saulo, Saulo, por que me persegues? A gente conhece muito bem esse texto, em Atos, capítulo 26, versículo 15. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse versículo 15, amados, é a resposta de Paulo diante da pergunta de Jesus, por que me persegues? E aí, Paulo, então, usa essa expressão, quem és tu, Quírios? Quem és tu, Senhor? Note, amados, que Paulo usa esse termo, mesmo sem entender exatamente aquilo que estava acontecendo, falando que quem lhe perguntava era dono, era soberano, era autoridade máxima, era governo absoluto. Queridos, ele poderia ter... Paulo muito bem sabia que o Quírios, naquele tempo, era César, com letra minúscula, porque ele era o Senhor, ele era o imperador. Mas aqui o Quírios que Paulo usa é o Quírios com letra maiúscula, que traz essa definição de quem Jesus é. Esse talvez foi o ponto de humilhação de Saulo na época, queridos. Talvez esse foi o ponto mais baixo que Paulo desceu. Reconhecer que havia uma autoridade estabelecida sobre a vida dele, que não era César, mas que era dono da sua vida, que era chefe, que era autoridade máxima, que era governo absoluto sobre o povo que ele perseguia, do qual Jesus queria que ele fizesse parte. Olha que interessante. Paulo perseguia um povo do qual Jesus gostaria que Paulo fizesse parte. E isso aconteceu também, amados, comigo e contigo. Talvez a pergunta que Jesus fez para mim e para você não foi, Alessandro, por que você me persegue? Não era o caso. Mas ele me deu vida em Cristo Jesus. Ele bateu a porta do meu coração e do seu coração para se tornar o Quírios das nossas vidas, para se tornar o nosso Senhor. Então Deus nos encontrou, amados, e nos chamou para sermos os seus servos, os seus escravos livres, porque Ele é o nosso Quírios. E eu queria fazer esse convite nessa manhã, para que a gente possa não só resgatar esse nome Quírios, ou Senhor, o qual um dia nós confessamos, mas que de fato nós possamos ter a mesma atitude que Jesus teve, de sermos os seus servos, de nos humilhar, de sermos obedientes até as últimas consequências, por amor, assim como ele por amor o fez por cada um de nós. Deus nos amou, queridos, de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas para que tenha vida eterna. Essa foi a obra redentora de Cristo. E aí, Filipenses, Paulo, claro, o Espírito Santo, por meio de Paulo, deixa para nós esse texto maravilhoso das Escrituras, por isso que eu comecei mencionando, dizendo que, para mim, é um dos textos mais lindos da Escritura, porque fala de um Deus em movimento, e um movimento descendo, queridos, se tornando homem, servo, se humilhando e obedecendo, para que Deus pudesse exaltar o seu nome, e dar um nome acima de todo nome, para que todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora note o seguinte, queridos, nós já confessamos a Jesus como Senhor das nossas vidas. Nós já confessamos a Jesus, talvez não com essa compreensão de Quírios, de dono, de autoridade máxima, de governo absoluto, mas assim o fizemos, e Ele é sobre nós. Agora cabe a nós, queridos, darmos espaço para que o Espírito Santo assim faça em nós, nos conduzindo como dono, porque nós não temos
Paulo fala muito bem disso, né? A vida que vivo, não vivo mais agora eu, mas Cristo vive em mim. Nós não lemos isso no livro de Gálatas. O que Paulo estava querendo dizer, queridos? Paulo estava querendo dizer que um dia ele confessou que Jesus era o Quírios, que Jesus era o Senhor da sua vida. E agora a vida que ele vive pela fé em Cristo Jesus, ou seja, não é ele mais que vive, é Cristo Jesus. Quantos de nós podemos declarar isso nessa manhã? Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo vive em mim. Se muitas vezes nós fizemos as coisas só para o nosso deleite, só para satisfazer a nossa vontade, sabe, queridos, o que o Espírito Santo nos chama a fazer nesse dia, na nossa caminhada, é termos essa mesma atitude que Cristo teve, de nos humilharmos, de sermos servos, de sermos semelhantes a Jesus, como diz o texto de Romanos. Se Jesus lavou os pés, queridos, nós também o lavaremos. Se Jesus se humilhou, nós também nos humilharemos. Se Jesus assumiu a forma de servo, nós também assim faremos. E que estas coisas, amados, sejam em nome de Jesus, esse é um anseio do meu coração e creio que do seu, muito mais do Senhor. Que nós possamos externar isso para aqueles que estão de fora. Que o mundo possa olhar para nós e reconhecer que nós somos pequenos cristos, como foi dito logo no começo da igreja primitiva. Os cristãos significa pequenos cristos, pessoas que têm a mesma atitude que Jesus teve. Se assim fizermos, poderemos, ao contrário do que era inicialmente o termo cristão de forma pejorativa, mas nós poderemos ser chamados de cristãos. Esse nome, amados, cristão, esse termo cristão, traz uma responsabilidade muito grande para cada um de nós. Sabe? Porque quando nós somos chamados de cristãos, significa que de fato as pessoas estão vendo a nossa atitude como a de Cristo, como pequenos cristos, como aqueles que refletem quem Cristo é, para que o mundo veja. Agora, se assim não for, amados, talvez nós seremos humilhados. Se o desejo do nosso coração não for esse, algo está errado em nós. Então eu peço que Deus possa nos conduzir nessa manhã a repensar e a renovar a nossa aliança com Ele. A nossa aliança com essa compreensão de que Ele é, sim, o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. E a vida que eu tinha, agora não vivo mais eu, mas vivo pela fé em Cristo Jesus. Aquele que me amou, aquele que se esvaziou, aquele que se humilhou, aquele que tomou forma de servo e foi obediente até morrer na cruz para pagar a minha conta. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, e possamos avançar com essa compreensão e essa clareza de que Ele é o Quírios, Ele é o nosso Senhor. Amém, amados? Essa era a mensagem que eu gostaria de repartir com você nesta manhã. E gostaria também de finalizar esse tempo, amados, orando junto contigo. Amém? Podemos fazer assim? Se alguém sentir no coração o desejo de orar, por favor, abra o seu microfone também e assim possamos fazer. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos alimentou por meio dela, Pai. Obrigado, Senhor, que mais uma vez o Senhor trouxe à memória, Senhor, toda a nossa caminhada, Pai, toda a nossa trajetória contigo, Senhor. E é claro que isso não começa, Pai, no dia em que te confessamos como Salvador e Senhor das nossas vidas, mas começa ainda quando nem forma tínhamos, quando nem sabíamos que viríamos a existir, mas o Senhor já nos chamava pelo nome. A nossa história começou lá, Pai. E por nos amar de tal maneira, Pai, o Senhor continuou, Pai, batendo a porta do nosso coração, até o dia, Senhor, em que nós a abrimos
e te recebemos e a ti confessamos como Salvador e Senhor, ó Pai. Salvador, sim, Pai, porque em ti nós temos a vida eterna, Pai. Tu és a vida eterna, Pai. Tu és o pão vivo que desceu do céu e que tem nos alimentado de dia e de noite, Pai. Mas o Senhor também é o nosso Salvador, Pai, o nosso Kyrios, nosso Senhor. Aquele, Pai, que é dono das nossas vidas, Pai, aquele que é autoridade máxima, aquele que é governo absoluto, Pai, sobre nós. E Deus nos perdoa, Pai, se as nossas atitudes, Pai, a nossa forma de caminhar, Senhor, não tem refletido atitudes de um escravo, Pai, de um servo. Porque não queremos fazer isso somente com os nossos lábios, Pai, mas queremos que o nosso estilo de vida, a nossa forma de caminhar, de pensar, de agir, Senhor, seja a forma de alguém que é servo, Pai, de alguém que é escravo, de alguém que se submete ao teu governo, à tua autoridade, Pai. Pai, nós precisamos do teu Espírito Santo, Pai, nos perdoa se em muito na nossa caminhada, Senhor, nós não refletimos, Pai, a vida do Senhor, ó Pai, com a forma que nós vivemos, Senhor. Tem misericórdia de mim, Pai, e me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu fiz do meu jeito, Pai. Por todas as vezes que eu não submeti, Senhor, a minha vontade à tua. Por todas as vezes que eu fiz, Deus, algo sem buscar conselho. Deus, por todas as vezes que eu fui insubmisso, Pai. Me perdoa, Pai. Mas me ajuda, Senhor, a viver de forma digna, Senhor, a vocação, ao chamado que tu tens para mim, assim também cada um dos meus irmãos. E que possamos, Deus, com a nossa forma de viver, Senhor, refletir que somos escravos, Senhor. Que possamos, Senhor, ter a honra de receber essa nomenclatura, Pai, de cristão, porque se de fato assim recebermos, é porque refletimos quem Tu és, Pai. Esse é o maior desejo do nosso coração, Pai. E nós renovamos a nossa aliança contigo nesta manhã, Espírito Santo. Nós renovamos a nossa aliança contigo, Jesus, nesta manhã, e declaramos, Deus, e confessamos com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Que Jesus Cristo é o Kyrios sobre as nossas vidas, Pai. E que tenhamos, com a forma de viver, Senhor, a mesma ousadia que Paulo teve, declarando, Pai, de que a vida que vivemos agora, vivemos por fé, pela fé em Cristo Jesus. E de que não somos mais nós que vivemos. É o Senhor que vive e habita em cada um de nós. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude em nossa limitação. Pai, continue falando conosco, Pai, mesmo depois desse tempo. Que essas palavras sejam vivas no nosso coração, Pai. E nos levem a movimentar-nos, Deus, ao Teu encontro, Pai. E nesse lugar, ó Pai, esse lugar de encontro contigo, esse lugar do secreto contigo, seja um lugar de confessar, Senhor, a nossa incapacidade, a nossa limitação, Pai, porque nós queremos ser úteis ao Senhor, ó Pai, e queremos Te servir, Pai, com todo o nosso coração, não colocando na balança, Senhor, não calculando o preço para que isso venha acontecer, porque assim o Senhor fez por cada um de nós. O Senhor não mediu, Senhor, as consequências, Senhor. O Senhor não calculou, Senhor, o preço, Senhor. O Senhor não abriu mão, Senhor, de se esvaziar, de se humilhar, de ser obediente, por amor a cada um de nós, e que assim possamos fazer, por amor a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Eu vou interromper a gravação aqui.